sem prisão ou tornozeleira eletrônica e longe do país. O acordo de delação premiada que balançou a República deixou livre de punição os irmãos Batista. Os benefícios concedidos pela Justiça aos donos do Grupo JBS têm causado questionamentos. As delações ou colaborações premiadas vêm sendo o norte da Operação Lava Jato. Foi inclusive por meio dela que as investigações foram iniciadas. Na última semana, a maior dessas colaborações, promovida a partir de gravações entre empresários do frigorífico JBS e políticos, voltou a abalar o país. Mas não foi a primeira vez que um acordo de delação trouxe impactos no cenário econômico e político. A última aconteceu em abril desse ano, quando executivos da maior empreiteira do país também resolveram delatar a forma em que os esquemas de propinas eram pagos. Mas, diferente da Odebrecht, os sócios da JBS não cumpriram pena de reclusão. No acordo, uma multa de 225 milhões foi aplicada e o perdão judicial concedido. Além disso, os sócios tiveram autorização de fixar moradia em Nova York. Esse advogado explica que a diferença entre os dois acordos se dá primeiramente pela forma em que os envolvidos trabalharam a defesa e depois do poder de barganha das investigações promovidas pelo Ministério Público Federal. Enquanto em uma há uma certa dificuldade, há uma certa temeridade no poder de colaboração, o poder de barganha dessa informação acaba se enfraquecendo, no outro não só você já de pronto demonstra uma intenção de colaborar, como demonstra a intenção de participar em todas as ações coordenadas para fazer com que isso tenha a maior efetividade possível. Quanto mais efetiva a colaboração premiada, maior tem seu poder de barganha nisso, para que os colaboradores possam vir a ter um grau maior de leniência. Não demorou muito para que a defesa do presidente Michel Temer criticasse as regalias concedidas na delação. Se estabeleceu uma grande mentira nesse país. A indignação hoje é pelo que essas pessoas foram liberadas. Por que quando a polícia foi atrás deles já não os achou? Já estavam nos Estados Unidos. O que foi esse jatinho da alegria que levou um bando de delatores para o exílio dourado lá dos Estados Unidos? E ainda esse pessoal ganhando dinheiro à noite? O próprio presidente, em pronunciamento à imprensa, também foi firme ao criticar a ausência de pena de reclusão aos irmãos Batista. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. Apesar das críticas, o advogado explica que o perdão judicial concedido aos sócios da JBS podem fazer parte dos acordos de delação, desde que exista a especificação dos crimes que farão parte do perdão. No próprio acordo de delação premiada da JBS foi concedida a possibilidade dos colaboradores morarem em outro país. Né? Por mais que não impeça a possibilidade de extradição, mas esse acordo de extradição, a procedimentalidade disso acaba tornando mais burocrática e talvez menos efetiva qualquer outra investigação. E aí a gente pode apontar, inclusive, que a Comissão de Valores Imobiliários já está em investigação contra o grupo JBS, JIF, justamente por prática de crimes contra a ordem financeira no Brasil. Né? Crimes esses que, em tese, não estariam contemplados. Mas, apesar das diferenças, existe uma semelhança nos acordos da empreiteira Odebrecht e do frigorífico JBS. Por meio de um acordo de leniência, uma espécie de delação corporativa, as duas conseguiram autorizações para continuarem as atividades comerciais no Brasil e até serem beneficiadas com dinheiro de bancos públicos. A função social dos bancos públicos é fomentar setores que venham a atuar diretamente na sociedade para que elas possam crescer. Então aí é onde está o problema desde o início, desde seu nascedouro. Tem que se tratar, inclusive essa caixa preta do BNDES, tem que ser aberta para a sociedade para que se entenda qual é toda a jogatina que está sendo feita com o dinheiro público. Que, independentemente de ser um financiamento, independentemente de que deve haver a compensação, o retorno por esse financiamento, mas o dinheiro que está sendo usado para esse financiamento é um dinheiro público que é pago pelo contribuinte, por mim, por você, enfim, por toda a sociedade.